Pastor, lembra que eu falei que as perguntas vão desencadeando, uma puxa para isso, puxa para outra? Eu acredito que essa pergunta ela está nessa posição aqui, mas eu acredito que tudo que a gente está discutindo, tudo que está acontecendo, seja por causa dessa pergunta aqui. Vamos lá. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19, 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Então vamos ler o texto. Gênesis. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O outro texto é Tessalonicenses Isso, 5:19. 5:19. Não extingais o espírito. E o 1 último Timóteo texto é 1 Timóteo, correto? 4:1, isso. Ok. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Todos os três textos são textos muito significativos, mas eu vou dar destaque mais para o texto de Timóteo, primeira carta, porque ali tem uma categoria de demônio que carrega a Bíblia debaixo do braço. E ainda está em cima do púlpito muitas vezes. Exatamente. Porque os grandes hereges, eles saíram de onde? Do nosso meio, do meio cristão evangélico. Ok? Então, eu vejo que o grande impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias é exatamente o crescimento avassalador da apostasia. Desculpe que eu vou falar o óbvio, mas eu vou precisar falar o óbvio, da apostasia dentro do nosso cenário cristão evangélico. Porque negar a ação do Espírito Santo, que é esse movimento que existe existe um movimento dentro das igrejas evangélicas que negam a ação do Espírito Santo na atualidade. E da fonte que ensina que o Espírito Santo ele não tem mais a ação na contemporaneidade, abre uma grande brecha, Fabrício, para a manifestação da apostasia. Isso é muito preocupante, porque a gente vê aí pregadores renomados, pregadores famosos, que têm um certo reconhecimento midiático por estarem aí com um grande número de seguidores nas redes sociais, com as suas agendas cheias, com indumentária de evangélico, Bíblia debaixo do braço, como você disse, nos púlpitos, e negando a ação do Espírito Santo nos nossos dias contemporâneos. Então, o cessacionismo, que é esse movimento teológico que nega a ação do Espírito Santo na atualidade, dizendo que o Espírito Santo só se manifestou até a época da igreja primitiva, é de fato uma preocupação alarmante em nosso meio, porque muitos dos nossos irmãos e das nossas irmãs que têm uma compreensão bíblica limitada ouvem e assistem às preleções e os discursos religiosos desses pregadores e dessas pregadoras que são cessacionistas, que negam a ação do Espírito Santo nos últimos dias. O que acontece? O que acontece é que o que Paulo disse à igreja de Tessalônica e ao seu filho na fé, Timóteo, é de fato um número crescente de apostasia em nosso meio. Eu vou repetir aqui, ó, o texto de Timóteo, primeira carta 4, verso 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então eu vou te falar uma outra coisa aqui, Fabrício.
É possível apostatar da fé, mesmo sendo cristão evangélico religioso. Sim. Mesmo com a indumentária da gravatinha, do terno, que é aquele estereótipo da pessoa, ali vai um crente, ali vai um... Você já falou, né, da gravata do assembleiano que faltou, né? Ali vai um assembleiano. Então é possível, porque o próprio Paulo diz que o diabo se disfarça em anjo de luz. É possível que alguém em nosso meio evangélico use do espaço sagrado da tribuna e já esteja apostatado da fé e a prova, como é que a gente vai saber se de fato essa pessoa ela é um embaixador da apostasia, mesmo sendo religioso? É negar a ação do Espírito Santo na atualidade. Então, o grande impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos nossos dias é essa pessoa que nega essa ação, ela ser não apenas a pessoa que se apostatou da fé, mas se essa pessoa ainda é um preletor da palavra, um orador, alguém que tem convites e usa do espaço sagrado para o exercício até mesmo de um pastorado, mas tal pessoa nega a ação do Espírito Santo, essa pessoa também contribui para que a apostasia ela se alastre com aquelas pessoas que se tornarão seus seguidores. Então, os impactos são dos mais negativos quando negamos, quando não acreditamos, quando rechaçamos a ação do Espírito Santo na atualidade. Pastor, e o que eu acho engraçado é que eu ouço essas pregações às vezes, mas ao mesmo tempo ela está cheia de indiretas que nós precisamos viver como a igreja de Atos. Espera um pouquinho. Se lá com o Espírito Santo a igreja ainda se perdeu, como que eu posso fazer as mesmas coisas que a igreja de Atos fez se o Espírito Santo não está mais? E outra coisa, em O cima que que eu disso eu ganho? posso até. Em cima disso eu posso dizer o seguinte: quem prega assim é hipócrita, o discurso é calcado na hipocrisia, e segundo ponto, esse movimento cessacionista que nega a atualidade dos dons espirituais, eles dizem que a manifestação ficou só para Atos, né? Depois de Atos, quer dizer, então, se depois de Atos não tem mais manifestação do Espírito Santo, por que que a gente encontra a ação do Espírito Santo nas epístolas? Por que encontramos a ação do Espírito Santo na carta aos Hebreus? Por que encontramos a ação do Espírito Santo no Apocalipse? O Espírito e a igreja dizem vem. O que é Os, isso, avi- meus queridos? os É muita avivamentos, hipocrisia, viu? os avivamentos que aconteceram foi por quem? Agora tem uma coisa, pastor. Eu começo tirando a defesa para depois atacar, né? Eu, Fabrício, acredito na manifestação espiritual, acredito nos dons espirituais e acredito na ação do Espírito Santo, são coisas diferentes. Porém, tem uma coisa dentro da manifestação e dos dons que a igreja talvez esqueceu, que chama discernimento espiritual. Então, se eu tiro o Espírito Santo e falo para essa pessoa que essa ação não existe, esse dom não existe mais nada disso hoje, eu posso pregar bonito, bíblico, pregar a Bíblia, mas prega um monte de besteira, e não existe um discernimento espiritual, não existe uma defesa. Então, eu costumo dizer que o Espírito Santo na igreja hoje é como se fosse uma alfândega. Chega na alfândega, bateu no Espírito Santo, opa, pode passar, que isso aqui é puro. Não, fica para fora que não vai dar certo, não. Mas se eu tiro o Espírito Santo, já vi pastores pregando que não pode falar sobre pecado, porque isso afasta o membro. Mas pera um pouquinho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O seu papel é pregar e denunciar o pecado. Quem vai convencer é ele. Agora, se você tem medo, é porque ele não está aí. Né? Mas, sem o Espírito Santo, a gente cai no engano e constatação, não vou nem falar que é julgamento, viu, pastor? Como você falou, Fabrício, não é nem Bíblia, isso aqui é IBGE, tá? Eu vou falar a mesma coisa, isso aqui não é nem Bíblia, é constatação. Olha como estão nossas igrejas, instituições, olha como estão nossas pregações, olha como é que está o nosso testemunho, olha que está aquilo que a gente está apresentando para o mundo, né? Então,
Vai dar certo? Não, vai estourar uma hora. A gente já mostrou para Jesus que o método dele não funciona, que não tem que fazer discípulo porcaria nenhuma. Mostrando para Jesus que os 5 ministérios não precisam existir na igreja. Tá dando certo? Não. Estamos falando que o Espírito Santo não precisa, a igreja não precisa mais do Espírito Santo. Vai dar certo? Não. Uma hora vai estourar, pastor. Não adianta. Uma hora a bomba estoura. Vai, beleza. 7ª pergunta? Vamos lá.